Nesse vídeo você vai ver como você pode montar uma agenda, no caso divulgando a disponibilidade que você tem. Então, antes de falar da agenda, a intenção aqui vai ser falar de você disponibilizar os seus horários. Então você vai ver aqui nesse vídeo como é que você faz para marcar ou para criar horários disponíveis onde as pessoas vão entender que você pode atender ou você pode dar aula, enfim. Aqui no caso a gente está usando o exemplo de mentoria. Então você vai poder aqui, nessa nossa construção, a intenção é que a gente consiga criar para mentores um aplicativo onde eles consigam dizer qual a disponibilidade de horário que eles têm em determinados dias. E aí, quem tiver interesse em ter uma mentoria com essa pessoa vai saber quais os horários disponíveis e vai poder marcar na agenda desse mentor de acordo com a disponibilidade que o mentor divulgou anteriormente. Então vamos lá. Vamos aqui para o construtor. Antes de mais nada, nós usamos o plugin. Esse plugin aqui, Calendar and Time Slots Custom. Então aqui dentro do seu construtor, dentro do Bubble, eu criei um grupo que eu chamei de G disponibilidade, G de grupo, né? G disponibilidade. E dentro desse grupo aqui, na verdade eu não botei dentro do grupo, mas o plugin que eu informei anteriormente, você vai botar ele dentro do seu construtor. No meu caso eu botei ele aqui, ó. Você pode botar ele em qualquer lugar, ele vai ficar invisível, ele não vai ser perceptível para o teu usuário. Só para efeito de organização, eu vou puxar ele mais para cima. Eu botei ele lá próximo do grupo repetidor. Eu vou deixar ele próximo do grupo repetidor mesmo. Vou deixar ele aqui acima do grupo repetidor. Como é que ele funciona? Quando você joga esse item, esse elemento para cá, para dentro do teu construtor, e quando você traz o plugin, quando você baixa o plugin, ele fica aqui dentro de, vamos ver aqui, elementos visuais, aqui dentro da sua árvore de elementos visuais, aqui ó, Calendar Time Slots. E aí você configura ele, clica aqui no elemento, e aí a gente vai configurar data e hora inicial, data e hora final e o intervalo. Aí vamos chegar lá. Antes a gente precisa criar os campos onde os usuários vão informar qual o dia, qual o horário inicial, o minuto, qual o horário final e os minutos também. E o intervalo que ele quer dar dentro da agenda dele. Ou seja, eu vou abrir a minha agenda e o meu atendimento demora 40 minutos. Então eu vou criar agendas a cada 40 minutos. Então vai ser 18, 18h40, depois 19h20, 18 horas e assim sucessivamente. Então vai ter um intervalo de 40 minutos cada espaço que vai aparecer aqui. Então como é que você cria isso? Vamos lá, tem aqui um botão de input que é do tipo data. Então aqui, ó. Então é do tipo data. Para quê? Para que quando o usuário vá preencher, vai ter que preencher dia, mês e ano, certo? Aqui foram criados dois campos, um para receber a hora, que eu chamei de IPT, de input, né? Ele é um elemento do tipo input, do Bubble, ele vai receber a hora de início. Inicialmente eu vou deixar aqui 8 horas, que geralmente costuma ser o início do horário comercial, né? 8 ou 9 horas. Ele tem que ser do tipo inteiro, que é o que a gente marcou aqui. E eu vou botar aqui, vou definir, vou setar um período de mínimo e máximo. Como a gente está falando de horas aqui, eu vou deixar o mínimo 0 e o máximo 23, onde 0 pode ser meia-noite, certo? Então vamos lá. Esse aqui vai ser o campo de horas, aqui vai ser minutos. Segue a mesma lógica. No caso aqui, o que vai mudar é que eu vou definir um mínimo de 0 e um máximo de 59, né? 59 minutos. Mas a ideia segue a mesma linha, ou seja, eu vou ter um campo do tipo inteiro e ele vai ser o conteúdo inicial, eu vou botar 0 aqui. Esse espaço aqui é o que eu estou chamando de início dos trabalhos. Depois vão ter campos onde o usuário vai preencher o final dos trabalhos, ou seja, meu dia inteiro, né, a minha agenda aqui embaixo que eu vou mostrar de disponibilidade, ela compreende um período que vai, no caso aqui, de 8
às 18 horas, que é o que eu estou chamando de início dos trabalhos e fim dos trabalhos. Isso aí pode variar e fica de acordo com o que você está realizando, o que você está construindo. Então aqui a gente tem mesma coisa seguindo a lógica anterior. Um campo input do tipo inteiro. Eu estou botando aqui o horário inicial só como referência 18 a hora, mínimo 0 e máximo 23, marcando essa opção aqui de definir mínimo e máximo. Depois eu vou para os minutos, 0,59, mesma coisa do início dos trabalhos aqui que a gente fez anteriormente. Aqui no intervalo de hora da minha agenda, ele vai ser também um elemento do tipo input, eu estou chamando de IPT intervalo. O conteúdo inicial aqui, inicialmente eu vou deixar para o usuário como orientação, como instrução, que são 30 minutos. Aqui o que o plugin usa são minutos para esse campo aqui. Vai ser do tipo inteiro. E eu estou botando aqui um mínimo de 10 e um máximo de 60 minutos. Para que o usuário escolha dentro desse intervalo aqui, né? Ele não vai ter a opção de escolher a agenda a cada 5 minutos, de marcar intervalos a cada 5 minutos, né? E nem superior a 60 minutos. Então, uma vez criados esses campos aqui, vocês vão utilizar esses campos como referência para preencher o Calendar Time Slot, né? Que é o elemento que você puxou a partir da instalação do plugin. E qual é a lógica aqui de construção desses campos? O que nós usamos aqui? Então, repare que nesse campo aqui, você precisa informar data e hora inicial. Então, a gente tem que puxar não só o dia da semana, um dia do mês, né? Dia 27/6, por exemplo. A gente tem que puxar 27/6 às 10 horas e 30 minutos. Como é que a gente faz isso? Então, começando aqui, ó, deixa eu refazer aqui para vocês verem. Então, o que eu vou pegar? Eu vou começar puxando o dia. E o meu dia aqui, o dia que eu puxo a partir do campo que o usuário do meu aplicativo preenche, qual é? O usuário do meu aplicativo vai preencher o input A. Então, o dia está no input A. Então, eu começo aqui. Eu sempre uso aqui, IPTA, valor. Então, eu vou puxar o valor do que o usuário cadastrou, preencheu no input A. Agora eu tenho que pegar a hora e o minuto. Como é que eu faço isso? Quando a gente está falando de um campo de tipo data, ele traz para você essas opções aqui, ó. Mudar os minutos, né, desse campo para pegar a informação um campo específico que eu criei aqui dentro do aplicativo. Então eu vou mudar change horas, mudar horas para IPT hora início. Então eu gosto de botar aqui umas siglas, né, para identificar. Então hora início, aqui eu estou pegando só a hora, não estou pegando minutos. Valor. E agora eu vou mudar change minutos, eu vou mudar meus minutos para IPT minutos início. Valor. Ou seja, eu estou pegando o valor do input A, que é o dia. E se eu botasse só o dia, quando a gente vai escrever no campo, quando a gente vai escrever aqui no Bubble, ele vai usar o formato, esse formato aqui, ó. Então, quando a gente quer entrar com uma data dentro do Bubble, ele vai obrigatoriamente preencher dia, mês, ano, hora e minuto. E aí minuto e a hora ele vai botar PM ou AM, que é do inglês. Então ele tem que ter um campo dia, mês, no caso aqui que está no formato inglês, mês, dia, ano, hora e minuto. Se você trouxer se você der para o usuário e puxar a opção dele preencher só os dia, mês e ano, e você quer o input A, lá que a gente disponibilizou para o usuário, onde o usuário vai inserir o dia. Se trouxer só essa informação, o Bubble vai puxar uma hora e minuto padrão dele. Só que a gente não quer isso, a gente quer especificar qual hora e minuto que deve ser considerado. Então, como é que a gente faz isso? A gente usa ali a opção de mudar, que é o change que ele botou. Então, quando você está preenchendo um campo de data, você tem essa opção do change, que é fazer o quê? Falar para o Bubble, ao invés de considerar a sua hora padrão, muda a hora para o campo para
pegar o que está preenchido no campo, no elemento input hora início. Pegue o valor do que está preenchido no campo hora início e muda para considerar essa hora quando você registrar no banco. Tá? Essa é a ideia do change aqui na fórmula. Então a gente vai fazer a mesma coisa para pegar a dia, hora e minutos final, o end date time. Só que agora a gente vai pegar como referência esses campos aqui, IPT hora fim, IPT minuto fim. Além disso, dentro aqui do nosso elemento, que é o plugin que a gente baixou, aqui dentro do elemento calendar time slot, a gente tem que definir também o intervalo. No caso, o intervalo aqui vai ser esse campo aqui, o input intervalo IPT intervalo valor. Então, eu vou trazer, e repare que ele está aqui em parênteses minutos. Então, eu vou trazer essa informação que está nesse input aqui como intervalo da minha agenda. Por fim, precisa ser criado um grupo repetidor aqui embaixo. Esse repetidor vai ter que seguir esse formato. O tipo de conteúdo é data e a data source é o calendar time slot, que é esse elemento aqui que você já configurou anteriormente. Então, a fonte da data, a fonte da informação, do dado, aliás, a fonte da informação, a fonte do dado vai ser o quê? Vai ser o que você configurou aqui dentro. Que tem esse horário inicial, esse horário final e o intervalo foi que você definiu, você estabeleceu aqui. Beleza, você criou o grupo repetidor. Agora que você criou o grupo repetidor, você já pode criar um elemento aqui dentro, onde esse elemento vai ser desse formato aqui, por exemplo. Você bota um elemento do tipo texto. Eu já botei aqui, mas eu vou refazer aqui só para ficar mais claro. Aqui no elemento de texto eu vou inserir um dado dinâmico e vou puxar a data da célula corrente. E o formato aqui eu posso mexer, mas eu não vou mexer aqui não. Tá, vou apagar aqui, que é exatamente o que eu fiz na célula anterior, que eu já, nesse textinho aqui, que eu já também formatei, botei uma cor de fundo, enfim, aí a formatação fica a seu critério. E como é que fica o resultado disso? O resultado disso aqui fica dessa forma. Então a gente tem aqui a disponibilidade. Eu vou botar um dia aqui. Repara que a partir do momento que eu defino o dia, ele já preenche aqui os intervalos. No caso aqui está um intervalo de 30 em 30 minutos. Então eu vou diminuir esse intervalo. O meu intervalo vai ser de 50 minutos entre cada marcação. E eu só tenho agenda na parte da manhã, de 8 a meio-dia. Então, olha, 8, 8h50, 9h40, 10h30, 11h20. Tá? Então, gente, é assim que vocês conseguem criar a parte inicial da disponibilidade para o seu usuário criar quais os horários, quais os intervalos de um dia que ele tem disponibilidade para fazer um atendimento. No nosso caso aqui, a gente está criando uma plataforma para facilitar a vida dos mentores.